Amém, queridos. Vamos tratar hoje com um assunto que, infelizmente, né, na minha perspectiva, infelizmente ainda é uma coisa, ainda um tabu, né? Ainda é um problema para muita gente, ainda é um problema essa questão desse assunto que a gente vai tratar hoje, que é a questão do ministério pastoral da mulher, que para alguns, né, como eu, por exemplo, é uma coisa totalmente cabível, né, até mesmo lógica e faz totalmente o sentido para o contexto que a gente está vivendo, né? Mas a gente entende que, principalmente as igrejas históricas, né, ainda estão bem fechadas em relação a isso, ainda que muitas das igrejas históricas já se abriram, né, e tem assim ordenado mulheres como pastoras, tal, mas, né, a gente sabe que algumas outras denominações ainda se mantêm nessa questão de que a mulher não pode ocupar cargos de liderança, né, por exemplo, presbitério, e nem pastor, né, nem reverendo no caso, ok? A igreja presbiteriana, eu sei que acho que talvez a mais que está mais teimosa, talvez, né, a palavra, não sei, mais tradicionalmente conservando, né, essa questão, entende? E agora as igrejas batistas já estão se abrindo, eu não sei como é que está a realidade das igrejas metodistas e por aí vai, né? A gente sabe que algumas igrejas, principalmente igrejas pentecostais, né, isso já é uma coisa já vencida, né? No caso da Assembleia de Deus, por exemplo, né? Assembleia de Deus, não, desculpa, a Quadrangular, por exemplo, já é uma igreja bem focada nessa questão do pastoreio feminino, né? Então tem muita pastora, né? Existem muitas pastoras na igreja quadrangular, né? E outras igrejas por aí que também abraçam isso, né? Claro que a igreja católica, por exemplo, está fora de questão, né? Existem as freiras lá que estão lá para servir, mas você não vê um padre, né? Uma padre, né? Mulher, você não vê uma bispa, né? Uma arcebispa ou um papa mulher, né? Você não vai ver isso, né? Dificilmente você verá isso na história da humanidade, ok? Jesus vai voltar e isso não vai acontecer na Igreja Católica, muito pouco provável. Eu não acredito que isso aconteça, ok? E em algumas igrejas históricas parece que ainda isso também ainda é algo que ainda é um desafio, né? Se isso vai ser alcançado ou não, né? Mas muitas igrejas já alcançaram isso, já superaram isso. E eu também vou apresentar então hoje à noite aqui que por que uma igreja, tanto histórico como qualquer outra igreja, deve se abrir realmente para isso sem medo nenhum de estar cometendo algum ato antibíblico, né, alguma coisa no aspecto herético, assim, que essa pessoa, né, ou ao abrir a questão do ministério pastoral da mulher, isso vai necessariamente, a gente vai estar indo contra a Bíblia, né, contra Deus e pecando e cometendo algum tipo de pecado, ok? Então, assim, eu já tratei esse assunto numa live no meu perfil no Facebook, faz alguns meses, acho que foi na metade do ano. Então, basicamente, o argumento que eu vou hoje estar abordando visa o mesmo conteúdo, ok? Só que esse conteúdo todo dessas lives que a gente está fazendo aqui, a gente vai procurar colocar todos no YouTube, né, para que outros possam ver, porque às vezes, né, nem todo mundo gosta de usar o Instagram para assistir lives, e no YouTube tá lá, né? Você pode estar sempre lá, fica até mais fácil para você procurar depois, e isso também tem um alcance muito maior, ok? Então, assim, algumas pessoas utilizam a questão, né, do pastoreio da mulher, a questão da ausência da base bíblica para pastora, no caso, né? Então, como não tem uma base bíblica para pastora, né, se é utilizado isso. Então você vê muitas vezes pessoas falando assim, né, base bíblica para pastora, daí cri, 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 ou seja, não, supostamente, então não existe nenhuma base bíblica para o pastoreio feminino, para a mulher, né? E aí sempre para mim também eu vou colocar o seguinte, quando você está lidando com um leigo, né, com uma pessoa assim que não tem conhecimento das escrituras, não é um teólogo, beleza, isso até tudo bem, né? Você vai lá, lança no teu Facebook lá, faz esse tipo de provocação, meio que eu acho que estúpida, né? Faz esse tipo de provocação que eu acho que não edifica em nada,
Entende? São pessoas que estão ali com o propósito único de com soberba cutucar e provocar, né, as pessoas, especialmente as pessoas que adotam o sistema de ordenar mulheres como pastoras, né? Então faz esse tipo de meme, mas eu vou dizer uma coisa, toda pessoa que se utiliza desse tipo de argumento está usando um argumento estúpido, ok? Porque não existe base bíblica para também título de pastor. Então, assim como uma mulher, então, não existe base bíblica alguma para uma mulher utilizar, trazer sobre si o título de pastora, também não existe nenhuma base bíblica para eu, por exemplo, o Pipe, também, biblicamente falando, utilizar o termo pastor para a minha vida, ou seja, o título de pastor para a minha vida. Biblicamente falando, não existe nem o título para mulher, como pastora, e não existe também, do mesmo modo, o título do pastor na Bíblia. Não existe esse título na Bíblia. E aí eu vou explicar, né, tudo, por que eu estou falando esse tipo de coisa. Então, querer, né, usar esse tipo de argumento, de querer uma base bíblica para o pastoreio feminino, quando uma pessoa utiliza isso, ela, na verdade, está também dizendo, em outras palavras, que não existe também base bíblica para o pastor, para o homem. Ok? Não existe isso, biblicamente falando. Eu não estou falando que não existe o ministério pastoral, queridos, que é uma outra coisa que eu vou abordar. Estou falando do título, que é a questão base bíblica para pastora. Não existe. Base bíblica para pastor, título. Não existe. Também não existe. Ok? Cadê aqui? Então, ó, ausência de base bíblica para pastora versus base bíblica explícita sobre como a mulher deve permanecer durante o culto. Então, assim, se cobra explicitamente, né, se cobra a questão da base bíblica, então, para a pastora, que no caso não existe, né, supostamente não existe essa base bíblica para a pastora, né? No entanto, as mesmas pessoas que procuram a tal base bíblica para a pastora ignoram por completo, né, a base bíblica explícita para como a mulher deve se comportar durante o culto. Tá entendendo? Então, as mesmas pessoas que utilizam esse argumento, não tem base bíblica para a pastora, portanto, ela dá as costas e repudia qualquer mulher que traga sobre si, no caso, o título de pastora, então ela repudia porque não tem base bíblica. Mas essa mesma pessoa que fala, então, que não tem base bíblica, então, portanto, não pode ter o ministério pastoral feminino, é a mesma pessoa que ignora, então, por completo, tudo que a Bíblia fala lá, né, de modo explícito, em relação à postura da mulher, em relação ao ajuntamento, em relação à eclésia, em relação à igreja, né, à comunhão. Quando a mulher está ali no culto, como ela deve se portar? Então tá lá, Paulo vai falar de maneira clara e explícita como a mulher deve se comportar. Então, e aí, como é que faz? Entendeu? Então, não tem base bíblica? Então é base bíblica o problema? Então tá, então vamos para a base bíblica então. Então vamos aplicar a base bíblica de como a mulher deve se comportar no culto, então, né, que seria esse o caso, ok? Então a gente vai ver que temos um problema na mão, ok? Então, os textos que nós trataremos, né? Vamos lá, eu vou abordar assim vários textos aqui, ok? Onde a gente vai procurar tratar então essa tal palavrinha, que é a palavrinha, né, pastor. Né? Existe base bíblica para essa palavra pastor, né? Olhando do ponto de vista como título pastor, ok? Não estou falando do ministério pastoral, estou falando de título de pastor. Então, assim, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, ok? Então a palavra no grego episcopos ou bispo significa supervisor, ok? Não é pastor, é supervisor. E era utilizada no mundo antigo, olha só que coisa interessante. A palavra, então, episcopos ou bispo era utilizada no mundo antigo para definir oficiais dos exércitos, superintendentes ou diretor de trabalhadores. Ou seja, era um cara que estava na frente. E esse era chamado, então, de bispo ou episcopos. Com o tempo, ou seja, com a igreja, veio a ser utilizada como uso
administrativo eclesiástico, ou seja, essa palavra, que é uma palavra secular, usada naquele contexto romano secular, foi trazido para dentro da igreja, esse termo, para então definir uma pessoa que era supervisora, que estava à frente, então, de um número de pessoas, ou seja, um tipo de pessoa. Ou seja, era um termo secular, comumente usado para designar uma pessoa que supervisionava. Porém, hoje, ninguém chamaria secularmente uma pessoa de bispo sem que alguém entendesse que estava se referindo a um padre ou um pastor. Olha só que coisa interessante. Então, o termo ele é extraído do dicionário secular da época, trazido para um contexto religioso, eclesiástico, no caso da igreja, do cristianismo, é trazido porque o judaísmo não utilizava, e isso é utilizado dentro do cristianismo. É trazido para o cristianismo, e o cristianismo basicamente toma posse desse termo, que hoje, por exemplo, você não vê esse termo sendo utilizado fora do contexto religioso, ok? Você não vê lá um cara que está lá supervisionando um grupo de pessoas e você chama ele de bispo, tá certo? Porque quando você usa esse termo bispo, automaticamente já se refere a um termo utilizado no ambiente religioso e não secular. Entenderam o que aconteceu? Era um termo secular que passou a ser usado no contexto religioso e caiu o desuso no uso secular, e hoje praticamente somente no uso religioso essa palavra é utilizada. Então dizia respeito ao quê? Ao líder, alguém que estava na frente, um supervisionando. Supervisionando o quê? Então, no contexto da igreja, da história da igreja, os bispos cuidavam de mais de uma congregação. Eles supervisionavam os presbíteros locais. Então, qual que era a função do bispo? O bispo ele era um cara que cuidava de várias igrejas. Ele, na verdade, supervisionava vários presbíteros. Quem eram os que lideravam as igrejas? Os presbíteros. Ok? O termo utilizado para esses líderes era presbítero, não pastor. Presbítero. Os presbíteros eram os que governavam, então, estas igrejas, ok? Que estavam ali espalhadas. E o bispo, quem era o bispo? O bispo era aquele que, então, estava supervisionando o trabalho desses presbíteros, certo? Então, nesse caso, queridos, vamos tratar a questão dos presbíteros aí e a forma como, então, a igreja passou a adotar a questão governamental, Como esse governo se dava dentro da igreja. A igreja, então, importa essa palavra e tem uma outra coisa também que a igreja, basicamente, aplica dentro da sua eclesiologia. Quando eu falo o termo eclesiologia, eu estou falando da forma como funcionava a igreja, a eclésia, ok? Como é que ela se organizava? Quando haviam as reuniões da eclésia, da igreja, quando a igreja se reunia, como que funcionava? Como é que era esse funcionamento? Então, olha só, a igreja primitiva, ela traz do judaísmo para dentro dela o formato como as sinagogas funcionavam. Então, as sinagogas elas tinham um tipo de funcionamento. Esse funcionamento é importado e trazido para o contexto das igrejas cristãs. Especialmente as igrejas compostas por judeus convertidos ao cristianismo. Mas, então, havia esse contexto, como é que esse formato que acontecia. Então, era um formato que basicamente era o mesmo formato como aconteciam nas sinagogas, ok? Então, o governo cristão eclesiológico, ele imitou o governo das sinagogas. Ok? Ele imitou, basicamente era o mesmo tipo de governo. Então, Clemente de Roma, por exemplo, ele fazia distinção entre bispos e presbíteros, no caso, anciãos, também chamado de anciãos. Então, tanto presbítero quanto ancião, basicamente significavam a mesma coisa. Então, o Clemente ele dizia que os bispos
eram, no caso, presbíteros mais velhos, presbíteros que já tinham uma certa caminhada, uma certa experiência, né, já adquirida e que, portanto, poderia, então, no caso, exercer essa liderança sobre os demais presbíteros. Então, um bispo era, no caso, um presbítero que havia adquirido, então, uma maturidade, né, já era uma pessoa já de idade, então não era uma pessoa jovem, né, como no caso de Timóteo, por exemplo, que era novo, né. Então, nunca um jovem. Então, outra coisa que ele também fala é que não havia nomeação para presbíteros, né, não havia essa questão da ordenação, esse tipo de coisa, né, o que ele tá falando, o que ele falava, certo? Textos que fazem uso do termo episcopos. Então, lá, Atos 20, 28, diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Ok? Então, os bispos, obviamente, além de exercerem essa liderança sobre os presbíteros, o bispo também exercia um tipo de pastoreio. Então, o termo utilizado era bispo. Bispo eram os que governavam, no caso, os presbíteros, mas também era, como eu já falei, era também um presbítero. Ok? Então, também pastoreava assim como os presbíteros o faziam. Então, Paulo e Timóteo, lá em Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Então, novamente, utilizando o termo episcopos, ok? Que era, né, utilizado para esse cara que governava vários presbíteros, certo? Tito 1:7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Então, novamente, o termo utilizado é bispo, episcopo, ok? Certo? Até agora vocês viram o termo pastor aqui? Não, né? Então não tem o termo pastor aqui. Até agora nós estamos vendo apenas o termo bispo, os episcopos, no caso. 1 Pedro 2:25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor, no caso no grego poimen, e bispo de suas ovelhas. Então, Jesus, das suas almas, desculpa. Então, Jesus, ele é pastor, poimen, aí aparece agora a palavra poimen, se relacionando a Jesus, o termo pastor, que é a tradução, pastor, e bispo, episcopo. Então, Jesus é pastor e bispo de nossas almas, certo? Só diferenciando aqui as duas palavras, que quando é pastor, a palavra que aparece é, então, poimen. Quando é bispo, é episcopos. Aqui é interessante ponderar a diferença que Pedro faz entre as duas palavras, pastor e bispo, tá certo? Então, se fosse uma coisa só, se poimen e episcopo fosse uma coisa só, ele não precisava fazer essa diferenciação, ok? Então, muitas traduções aqui aparecem pastor, né, no lugar de bispo, é errada, está na minha concepção errada, ainda que um bispo também exerça o ministério pastoral, ok? Mas daí, por causa dessas traduções, acaba havendo um pouco de confusão aí, e aí gera toda essa questão, né? Cadê a base bíblica para pastora, né? Aí eu pergunto, cadê a base bíblica para pastor como título? Né? Então, assim como mulher talvez não tenha que ter a base bíblica, né, para pastora, não existe também base bíblica para o título de pastor, ok? Continuando, Hebreus 13, ele também difere. Lembrai-vos dos vossos, aqui vai dizer, pastores, olha só que interessante, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E é interessante, né? Quando você lê essa aqui, a versão
é João Ferreira de Almeida, que eu estou colocando aqui, quando você lê Hebreus 13, versos 7 e 17, você, nessa tradução, vai estar pastores. Porém, a palavra ali utilizada no grego não é poimen, é outra palavra. Lembra que eu falei que Pedro distingue muito bem poimen de pastor e episcopo para bispo. E aqui no caso, a palavra que aparece no lugar de pastores, que aqui está traduzido como pastores, na verdade não é pastores. O termo é egoimenon, que traduzido é líder ou líderes no caso, não pastores. Não é poimen a palavra que aparece aqui em Hebreus 13, 7 e 17. A palavra que aparece aqui é egoimenon, ou seja, líderes, não pastor. Então, lembrai-vos dos vossos líderes, é a tradução mais correta, ok? Obedecei a vossos líderes, é a tradução correta. Portanto, estão erradas essas traduções que trazem como pastores. Então, volto a falar, cadê a base bíblica para título de pastor, para homem pastor? Não tem base bíblica para isso, ok? Líderes, tudo bem, tá tudo certo. Líderes. Bispo, tá tudo certo. Alguém que preside vários presbíteros. Presbítero, tudo certo, tá tudo nos conformes. Mas pastor, até aqui, como título, nada, ok? Lá em Hebreus 13, 20, diz assim: ora, olha só como é que é a questão, né? Até agora, que estava sendo traduzido como pastores, estava traduzindo como pastores o termo egoimenon, mas eu falei para vocês que não é pastor, egoimenon significa líderes. Olha só, mas no mesmo capítulo, né, o autor de Hebreus, lá no versículo 20, fala assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. E o termo que aparece aqui, qual é? Poimen. Ok? Então, poimen para pastor. E está falando, se referindo a quem? A Jesus como nosso pastor. Ou seja, poimen. Ok? Jesus é o nosso poimen. É ele que cuida de nós. Certo? Lá em Efésios 4:11, Paulo vai falar a respeito lá dos ministérios. Ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí o termo pastores que vai aparecer aqui, poimen. Então, ele distribui esses 5 ministérios para se referindo aos 5 ministérios, e chama então aqui o ministério pastoral de poimen, ou seja, é um ministério, ok? Então, é título? Não. Ministério? Sim. Por que eu digo que é ministério? Ou seja, os 5 ministérios nunca são utilizados como títulos ou questões necessariamente de posição, e sim de função, chamado, dom. Pois caso contrário, teremos que dizer que não existem mulheres evangelistas, mestras e profetisas, ok? Então, se isso daqui que Paulo está falando diz respeito somente aos homens, então se o termo poimen aqui para pastores está se referindo somente aos homens, então os outros também vão se referir aos homens. Então, nenhuma mulher pode exercer, então, o ministério de evangelista, o ministério do ensino, no caso do mestre, o ministério profético, não pode ser uma profetisa, não pode profetizar, ok? E isso, para mim, não faz o menor cabimento, ok? Portanto, o presidir das igrejas funcionava naquele contexto da seguinte maneira: primeiro, apóstolos, depois os bispos, que exerciam, né, o governo sobre os presbíteros, depois os presbíteros ou anciãos, também chamados, e depois os diáconos. Mas todos eles faziam o quê? Funções, queridos. Estavam, né, desenvolvendo funções dentro do reino de Deus. Bom, mas por que ali, né, Paulo fala algumas coisas em relação às mulheres, né? Vamos olhar então para o contexto em que eles estavam vivenciando, e Paulo estava ensinando dentro de um contexto histórico, religioso, cultural e tudo mais, tá certo? Não podemos nos esquecer disso, tá certo? Que a gente precisa de fato
olhar para o contexto bíblico, né, naquele momento, naquela época, o que ele estava ensinando naquele contexto e tentar aplicar isso para os dias de hoje num contexto muito diferente do qual a gente estava vivenciando, né? Então eu vou explicar um pouco de como que funcionava esse contexto lá em que Paulo escreveu algumas coisas ali, certo? E que muita gente se utiliza dos ensinos de Paulo escrito naquele contexto, certo? Cultural, histórico, religioso, político, que seja, né? E tenta trazer isso para aplicar nos dias de hoje num contexto absolutamente diferente. Né? E tentam trazer isso de uma maneira assim muito absoluta, né? Digamos assim, que isso não mudou, tá certo? E eu vou ver o perigo que existe nessa posição de então trazer aquilo ali como uma questão absoluta e não adaptá-la ao momento histórico que nós estamos vivendo hoje, né? Então calma aí, antes de você me jogar pedra e falar que eu estou querendo atualizar a Bíblia, não estou querendo dizer que a Bíblia não é absoluta, e de fato, em certas questões ali, é uma questão de consenso teológico. O teólogo que fala que a Bíblia é absoluta na questão lá de apedrejar mulheres, óbvio que não é. Né? Foi naquele contexto, ainda é a questão da lei lá, né? Mas isso nem o judaísmo mais aplica isso. Né? Jesus também mudou essa questão. A graça é uma releitura de tudo isso, né? Uma aplicação, uma questão prática diferente de tudo isso. Né? A forma como as coisas aconteciam no Antigo Testamento, a forma como as coisas acontecem no Novo Testamento são diferentes, tá certo? Por quê? Houve uma nova mensagem, ok? Certo? E Jesus quebrou vários paradigmas culturais, né, que existiam na época, e a gente vai até inclusive ver algumas coisas relacionadas a isso. Então, o contexto histórico em que Paulo escreveu aquilo que ele escreveu. Primeira coisa, o peso cultural o qual a mulher estava inserida. Então, tinha toda a questão assim, qual era o lugar da mulher naquele contexto histórico, qual é o lugar da mulher no contexto histórico hoje, o qual nós estamos vivendo. Como era a mulher vista naquele tempo, como ela é vista hoje. Então, olha só. Lembra que eu falei lá atrás que o modelo eclesiástico foi importado do judaísmo e aplicado na eclésia, ou seja, na igreja. A forma como a igreja funcionava era como as sinagogas também funcionavam. Não se esqueçam que eram judeus que tinham se convertido a Cristo e agora estavam iniciando esse momento, esse movimento chamado igreja, ou chamado eclésia, e quando eles se reuniam, como que funcionava? Funcionava como as sinagogas funcionavam em muitas coisas. Então, ó, nas sinagogas, as mulheres não era permitido nem falar e nem orar em voz alta durante a adoração pública. Então, nas sinagogas, a mulher então tinha que permanecer calada. Sinagoga. Outra coisa, um escravo ou até mesmo um menino podia ler as escrituras nas sinagogas. Porém, nem a esposa do rabino podia abrir a boca ou falar durante lá o culto público, certo? Nem a esposa do rabino podia fazê-lo, ou seja, a mulher ficasse calada o tempo todo durante o culto público. Uma frase dita por um rabino: é melhor queimar a lei do que ensiná-la a uma mulher. Então, nós estamos falando de um contexto que estava lá, queridos. Então, as mulheres, principalmente que estão aqui assistindo, vão olhar para isso, né, e torcer o nariz, ficarem iradas com isso, mas vamos olhar que isso faz 2000 anos atrás, ok? Certo? Alguns judeus, inclusive, duvidavam que as mulheres tinham alma. Os gregos também duvidavam que as mulheres tinham alma. Na verdade, o mundo antigo todo pensava assim. Então, a mulher, ela era tratada como um subser, né? Um ser que nem detentor de alma. Olha só o contexto, né, em que essas coisas aconteciam. Né? Tanto que lá em João 4:27, né, existia também um outro contraste, né, um outro conflito cultural que acontecia, por exemplo, é que os homens não conversavam com mulheres assim, publicamente falando. Haviam todas umas questões assim culturais ali que não permitiam o homem conversar com uma mulher publicamente, certo? Daí por isso que tem aquele evento lá de Jesus lá em João 4:27, que diz assim: e nisto vieram os seus discípulos
e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Olha só. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Então, havia esse preconceito. Eles ficam surpresos. Falei, por que Jesus está conversando com uma mulher? E ainda mais, né, em lugar público, por que Jesus está conversando com ela? Porque havia essa questão, né, cultural de que não podia conversar com as mulheres assim publicamente falando, né? Porém, né, contrastando com toda essa questão cultural que havia ali em relação à mulher, né, foram as mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Né? Isso está lá em Lucas, no capítulo 8, nos versos 1 a 3, que diz que essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Então, Jesus e os apóstolos, como eles estavam ali envolvidos 24 horas no seu chamado, né, evangelismo e tal, e Jesus estava ali no seu ministério, eles não trabalhavam, né, no sentido secular do termo, né, o trabalho deles era a pregação do evangelho, então eles viviam disso. Quem sustentava eles, né, eram, no caso, as mulheres discípulas dele. Né? Então estava lá Maria, chamada Madalena, né, Joana, mulher de Cusa, Susana e muitas outras. E o texto fala, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então já quebra um pouco esse paradigma, né? Que eles eram sustentados por mulheres. Eram as mulheres que sustentavam o ministério deles, certo? Uma outra coisa é que elas foram as testemunhas da ressurreição de Jesus num tempo em que as mulheres não tinham peso algum de testemunho, né? Então, em geral, o Flávio Joséfo diz isso, que em geral as cortes gregas e romanas excluíam como testemunhas as mulheres, escravos e crianças, certo? Então, o lugar de uma mulher era em casa, não no palanque das testemunhas, e qualquer mulher que testemunhasse de forma independente estaria violando o código de honra. É o que o Flávio Joséfo fala em relação a isso. Olha só o peso disso, né? Olha só o contexto em que isso estava acontecendo. Se faz cabimento, né, trazer isso para os dias de hoje. Tem cabimento isso? Então a mulher hoje em dia não pode mais ser testemunho, né? A palavra dela não tem relevância alguma. Então esse era o contexto em que Paulo estava escrevendo isso. Entendam bem, esse era o contexto em que Paulo estava escrevendo tudo isso, era a forma como a sociedade, a religião, a cultura, a política, tudo pensava acerca da mulher. Certo? O que isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje, nossa cultura, todo o contexto que a gente está vivendo em relação à posição da mulher na sociedade, na política, até mesmo dentro da religião, né? Faz sentido? Porém, a parte da religião a gente quer continuar na mesma. A gente quer colocar a mulher na mesma posição em questão religiosa a qual esse contexto estava vivenciando. Então a gente quer ignorar totalmente que hoje mudou-se tudo, né? Isso não tem nada mais a ver com aquelas questões que eram do primeiro século, né? E queremos trazer essas questões do primeiro século para o tempo de hoje. Aliás, nem tudo, né? A maior parte dessas pessoas que têm esse posicionamento radical em relação ao lugar da mulher dentro da igreja, geralmente vai olhar para somente o aspecto de liderança e o resto ele vai entender, não, realmente, claro, é isso, né? Hoje a mulher tem papel dentro da igreja, né? A mulher lá no culto pode orar, ela pode fazer uma abertura do culto, né? Ela pode dar um recado, ela pode ensinar outras mulheres, então a gente olha para esse contexto e entende, né, que hoje não é mais assim. Que a mulher não tem que ficar calada no culto, que a mulher pode se expressar, pode falar, ela tem esse lugar, né, essa liberdade, isso é uma conquista, não tem, tá certo? Tá ali, é um outro tempo, é um outro momento. Mas algumas coisas nós queremos ainda manter, utilizando esse paradigma, não, desculpa, essa premissa errônea de que título pastoral pertence somente aos homens, ou seja, né, o que eu já estou explicando até aqui, que não existe base bíblica alguma para o título de pastor, certo? A outra coisa, então, foram elas que ficaram ao lado de Jesus até a sua morte
e ainda mesmo depois da sua morte permaneceram ao lado. Então, essa revelação do Evangelho coloca a mulher numa outra posição, né, num outro patamar, muito diferente, em contrastando com todo aquele contexto que eu já falei antes, né, acerca de como a mulher era vista naquele contexto. Então, olhando então para este contexto onde a igreja copiou o formato das sinagogas em sua forma de culto, né? Vamos ler então alguns textos. Então, lembrando que a mulher não podia ensinar, a mulher não podia orar, não podia falar, né? Jamais. Né? Um escravo podia, uma criança podia, mas a mulher não podia. Durante o culto, ela não podia, tá certo? Ela não podia. Quem dirá, meus queridos, se uma mulher não podia nem falar, nem orar, nada durante o culto, vocês acham que ela podia liderar uma igreja naquele contexto? Ser uma bispa? Né? Ser uma apóstola? Vocês acham que uma mulher podia naquele contexto? Se o cristianismo imitou, trouxe para dentro da sua realidade a questão eclesiológica pertencente ao judaísmo, a questão das sinagogas, aplicando então no contexto da igreja, é óbvio que não podia naquele contexto. É óbvio que não podia. Agora, aplicaremos então isso, essas questões que estavam envolvendo questões culturais, questões até mesmo religiosas daquele momento, e vamos trazer isso para o contexto do agora, né? Aplicar isso? Então vamos ver então. Então já que é para aplicar, já que a gente vai ser então bíblico, né? Segundo esse posicionamento que alguns têm, esse posicionamento radical, já que o posicionamento vai ser bíblico, né? Vamos então olhar aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 2. Opa, desculpa, queridos, pulei aqui. 1 Coríntios capítulo 14, desculpa, tá? 1 Coríntios capítulo 14, versos 34 a 35. Olha só. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Opa! Da onde veio isso? De onde veio isso? De onde veio que mulher tem que ficar calada durante o culto? Que mulher não pode nem orar? Da onde veio isso? Do judaísmo. Aonde era aplicado isso? Nas sinagogas. Ok? Então, olha só o contexto que Paulo está falando. A eclesiologia foi trazida das sinagogas e está sendo aplicada dentro da igreja. Então, lá, ó. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Opa, acho que travou aí, né? As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Olha só o contexto. Então, assim, essas pessoas falam dessa questão da mulher, né? Lá a mulher aprenda em silêncio, né? E querem aplicar esse tipo de coisa para os tempos de hoje. Querem aplicar isso na eclésia de hoje, na igreja de hoje. Entende? Tem aplicabilidade, é isso? A igreja, então, hoje vai dizer para as suas mulheres assim, olha, seguinte, né? Quando você vai lá no culto da Gólgota, lá no domingo à noite, né? Você chega lá, você não pode orar em voz alta, você não pode falar nada, você não pode ensinar, você não pode nada. Entendeu? E tem que ficar calada, é o que eu tenho que estar falando. Fica quietinha aí, senta aí. Alguns tentam amenizar, né, as expressões aqui, dizendo que não é bem isso que Paulo está querendo dizer, mas eu estou só falando que isso é o que o texto está falando. Ok? Em 1 Timóteo 2, 11 a 15, diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. E olha que Paulo fala: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, esse é um texto assim, um pouco chato, né? Porque trata algumas questões ali sobre salvar-se-á, porém, né? Dando à luz filhos. Então, né? É um texto assim, que significa isso, né?
que a mulher pode ser salva gerando filhos, né, parindo, né, parir filhos traz salvação. Então, claro que não é isso, né, há todo um contexto aqui, mas não é o foco agora tratar a respeito disso, né. O foco é a questão da mulher aprenda em silêncio, entende? Então é isso, né, mesmo numa igreja presbiteriana, numa igreja histórica, então as mulheres têm que chegar domingo lá, as mulheres da SAF, por exemplo, né, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina da igreja presbiteriana, as mulheres chegam no domingo lá, têm que ficar caladas, não pode perguntar nada, só pode perguntar em casa para o marido, né? Numa escola dominical lá, ela não pode levantar a mão assim, pastor, tem uma dúvida. Não, não pode. Vocês ficam calada, certo? Não pode orar em voz baixa, né? Somente isso. É isso que a mulher tem que fazer? Né? Obviamente que não. Agora sim, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 2... Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapado. Eu quero que vocês entendam muito bem aqui o termo que Paulo está falando aqui, que é o termo profetiza. Ou seja, a mulher também profetiza. Os ministérios lá eram sobre o quê? 5 ministérios tinham o quê? Profeta. Quem profetiza é o quê? Profeta, certo? Então a mulher também exercia o ministério profético, que Paulo está falando aqui. Então tá, continuando. Se toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua mulher, a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça, certo? O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então, ou seja, né, Paulo está falando a respeito do véu. A grande questão, então, é essa. Vocês estão dispostos a usarem véu hoje? Né? As mulheres hoje vão adotar o sistema lá, como é na Congregação Cristã do Brasil. Né? As mulheres vão adotar o véu e usar o véu agora por causa disso. Né? Outra coisa, a questão, pode cortar o cabelo? Não, aqui o texto está falando que não pode cortar o cabelo. Como é que fica, então? Certo? Então a mulher também não poderia cortar o cabelo. Ok? Olhando para o contexto da época, vai trazer isso também? Então, assim, eu acho um pouco de hipocrisia aplicar algumas coisas e outras coisas se ignorar por completo. Então, a questão da mulher, não permito que ensine. Ok, beleza. Mas pode cortar o cabelo. Ué, mas Paulo que não está fazendo distinção de uma coisa para outra. Paulo está aplicando tudo dentro do único contexto. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Certo? A gente não. O que a gente faz? Né? O que a gente faz? A gente quer aplicar uma coisa e o resto, né? Não. Então, a parte do ensino, mulher não pode ensinar. Então, caladinha. Ponto. Isso nós queremos aplicar. Né? A parte do cortar o cabelo, né? Ah, não, essa parte tudo bem. Essa parte é cultural. Tá certo? É cultural. Aí Paulo está falando assim, olha, você não pode, porque é vergonhoso você orar com a cabeça descoberta, no caso da mulher. O homem não, já pode orar com a cabeça descoberta, mas a mulher não pode, a mulher tem que cobrir com o véu para orar, entendeu? Faz sentido isso? No sentido assim, sabe? Você acha que realmente diante de Deus faz diferença? O que estava se olhando nesse aspecto? Era vergonhoso para quem? Para Deus? Não. Vergonhoso para quem? Para a cultura, para o mundo em que ela estava inserido. Naquele contexto judaico, isso era vergonhoso para a mulher. Vai aplicar isso nos dias de hoje? Obviamente que não. No contexto judaico, era vergonhoso uma mulher exercer autoridade, falar na igreja, né? Pregar, quem dirá liderar? Né? Quem dirá estar numa posição de liderança? Quem dirá isso? Né? Mas o que isso tem a ver com os dias de hoje?
O que isso culturalmente tem a ver com os dias de hoje? O quanto nós estamos lidando com questões de pecado? É pecado isso? Uma mulher pregar o evangelho e lá na frente pegar um microfone e pregar num domingo à noite? Isso é pecado? Isso é errado? Ok? Não estou defendendo a questão da autoridade, de uma mulher exercer autoridade sobre o marido, não é isso. Nós estamos falando de uma outra questão. Estamos falando da questão pastoral. Então, por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Olha só, diante dos anjos, olha o quanto isso é perigoso, queridos. Certo? Se é diante dos anjos, isso mudou? Então, hoje não desonra mais os anjos? A mulher pode, então, orar sem o véu? Como é que fica? Certo? Como é que fica isso? Porque era um contexto que estava lá. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Então, agora, Paulo está trazendo isso para dentro da questão do homem e da mulher diante de Deus, né? Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Faz sentido isso nos tempos de hoje? Faz sentido? Para mim, né? Para todos nós aqui, eu tenho certeza que para 100% de todos nós que estamos aqui, há um problema, né? Uma mulher orar sem véu, né? Sem estar usando o véu? Claro que não, entendeu? Claro que não. Então, a própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? Olha só o que Paulo está falando. Paulo está tratando de uma questão cultural e agora ele trata também a questão do homem. Né? Então, a mulher, o véu da mulher é o cabelo comprido, né? Também o seu véu, tal, né? Já o homem, ele está com a cabeça descoberta, então é desonra para o homem ter cabelo comprido, né? Agora, eu sempre explico essa questão ali do texto, né? Que fala a questão da própria natureza, né? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e a resposta é simplesmente não. Não, não. O apóstolo Paulo está errado? Também não. Mas por que você está falando então que está errado, Pipe? Que é não? Simplesmente por causa da tradução desse termo. O termo physis, né, no grego ali, a primeira tradução para physis pode de fato ser natureza. Ok? Então, geralmente quando a palavra physis aparece lá na Bíblia Sagrada, vai estar em alguns momentos relacionado a questões de natureza mesmo, certo? Porém, nesse contexto aqui, não. Por que eu estou dizendo isso? Simples, porque não existe nada na natureza, em absoluto, em nenhum lugar na natureza, você pode olhar para qualquer lugar da natureza, em nenhum lugar da natureza ensina que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido. Em nenhum lugar da natureza, certo? Então, a tradução natureza aqui, na nossa linguagem, ela empobrece o sentido do texto. Porque se você perguntar para o texto o que na natureza ensina que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido, a resposta é nada. Nada na natureza ensina que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido. Então, qual que seria a tradução correta? Então, na de physis, uma das traduções de physis pode ser aparências externas ou natureza moral comum. Olha só, diferente. Então, a tradução seria, mas as aparências externas das coisas não ensinam que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? Aí faz sentido. Aí faz sentido. Aonde? Naquele contexto. Naquele contexto faz sentido, certo? A natureza, então, a aparência externa ou a natureza moral comum. A natureza moral comum. O que isso tem a ver com os dias de hoje? Nada. Absolutamente nada. Talvez há 50 anos atrás, 60 anos atrás, talvez isso fizesse sentido, né? Um pouco antes do movimento hippie lá, talvez isso fizesse sentido. Depois do movimento hippie, meu querido, nada disso mais faz sentido, tá certo? Não há nada ali em questões culturais que falam que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido. A não ser que, né, use o cabelo comprido para outra questão, né? Use o cabelo comprido para a questão, né, de se tornar um travesti, alguma coisa desse tipo, aí talvez isso tenha alguma implicação moral. Fora isso, querido, não existe nada. Certo? Daí fala lá no versículo 15, né, que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, ou seja, não pode cortar o cabelo, o que Paulo está falando aqui. Nesse contexto não podia, certo? Era vergonhoso, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto.
né? Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Então está falando do quê? De costume, certo? Até mesmo essa questão da mulher orar ou não orar num culto, né, na reunião pública, tinha a ver também com o quê? Com o contexto judaico ali, ó, o qual a igreja pega e importa para o contexto da eclésia. E aí tem todas essas questões culturais aqui, as quais Paulo está tratando com a igreja, né, que realmente tem sentido daí. Porque qual o contexto em que aquilo nasce? Qual o contexto em que aquilo está sendo ensinado, está sendo dito? Como é que era culturalmente falando, no termo eclesiológico, no termo religioso, né, judaico? Os judeus estavam se convertendo, de repente chega na igreja, está lá uma mulher pregando. Obviamente que isso ia ser um escândalo, né? Chega lá na igreja, está a mulher com o cabelo cortado. Isso ia ser um escândalo. Chega lá na igreja, tem homens lá usando cabelo comprido. Isso ia ser um escândalo. Ok? Então, Paulo está colocando uma ordem eclesiológica para um contexto cultural, dando a base bíblica para que aquilo acontecesse, certo? E alguma coisa não era nem base bíblica, era uma questão simples, puramente cultural. Porque no Antigo Testamento não fala nada de véu. Não fala nada que na reunião, na eclésia, ou no caso, desculpa, das sinagogas, as mulheres tinham que usar véu, esse tipo de coisa. Não existe nada na Bíblia relacionado a isso, meu querido. Entende? Então isso é trazido para o contexto cristão, importado das sinagogas, certo? Mas isso não é bíblico, ok? Revelado por Deus. Era um costume dos judeus. Então até aqui, se nós ignorarmos o contexto da época, concluímos que, primeiro, não existia título de pastor. Haviam apóstolos, bispos, presbíteros e diáconos. Todos esses títulos falavam de presidir no contexto em que a mulher não podia nem abrir a boca. Ok? Certo? Segundo, o cristianismo utilizou o mesmo formato das sinagogas. Segundo ponto. Terceiro, a mulher deveria ficar calada durante o culto, assim como eram nas sinagogas. Quarto, a mulher crente deveria usar véu, assim como as mulheres agiam nas sinagogas. As mulheres não deveriam orar com a cabeça descoberta, porque é inapropriado ela orar sem o véu. Sexto, era vergonhoso para o homem usar cabelo comprido, né? Então as perguntas que ficam, meus queridos, nós estamos quase caminhando para o final, as perguntas que ficam são: por que somente a posição de liderança ainda se é aplicado e não as demais questões? Por quê? Por que as demais questões são vistas, entendidas como uma questão cultural, contextual, religiosa, certo? Daquele contexto, e hoje em dia ninguém mais aplica isso, né? Eu não desconheço. Eu desconheço uma igreja, ou qualquer mulher até mesmo que defenda, que seja contrária ao ministério pastoral da mulher, que defenda esse tipo de coisa na sua igreja. Eu duvido que ela aplique isso na sua própria vida. Eu duvido que ela chama o seu marido de senhor, né? Eu duvido que ela seja assim, submissa nesses termos aqui em que Paulo coloca. Eu duvido, né? Então, assim, é contrário a uma coisa, né? E as demais coisas não. Segunda coisa, por que então deixamos as mulheres falarem durante o culto? Certo? Se é para ser absolutamente bíblico, né? Como eu falei no começo, não tem base bíblica para a mulher. Mas tem base bíblica para a mulher ficar calada, e aí como é que fica? E aí como é que fica? Então você só vai falar de base bíblica quando interessa, né? Quando não tem, aí vale. Quando tem, aí não vale. Aí vai obedecer o que o bom senso, né? O que o entendimento do contexto cultural, religioso, né? Ensina, e não vamos trazer isso para o contexto de agora. Mas aquilo lá que falava que também era contexto da época, a mulher não podia nem abrir a boca, a gente quer aplicar nos dias de hoje, só a parte de exercer ou utilizar o título pastora, o qual também, nem biblicamente falando, o homem também utilizava, ok? Eram outros termos utilizados. Então, assim, por que elas não usam mais véu? Por que não pode usar mais? Por que as mulheres não são obrigadas a usar véu, né? Por que elas oram com a cabeça descoberta? Por que lá na minha igreja, domingo à noite, não chegam lá todas as irmãzinhas com o véu
preto, né? No caso, para combinar com a Gólgota, né? As mulheradas com aquele véu preto lá na igreja. Por que não, né? Ok? Por que os homens hoje, no meu contexto, por exemplo, podem ter cabelo comprido, né? Tá certo? Então, ninguém mais olha para esse tipo de coisa com esses olhos culturais, certo? Mudou. Culturalmente falando, a aplicabilidade dessas questões culturais não cabe mais no tempo de hoje, nos dias de hoje, certo? Aí também existe essa questão, né, do pastor sacerdote versus sacerdócio universal, né? Então, assim, vocês já escutaram, né, aquele termo, o meu marido é o sacerdote do lar, né? Ele é o pastor da casa, estão querendo colocar nesses termos, né? Então, assim, queridos, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, se referindo a todos que compõem o reino de Deus, inclusive as mulheres, Deus está falando por meio do apóstolo Pedro, também para as mulheres. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, isso aqui é um ministério da mulher também. Então a mulher também foi chamada para fazer tudo isso daqui. Ela também é sacerdote, ok? Então eu não sou o sacerdote da minha casa. Eu sou sacerdote, né, para o mundo. E minha esposa é sacerdotisa para o mundo. O meu filho é sacerdote para o mundo, para todos. Certo? Todos nós fazemos parte do sacerdócio universal. Ok? Então, outros textos que falam da mulher cristã. Eu estou quase encerrando, tá, meus queridos? Lá em Gálatas 3:28, diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então, diante de Deus, existe diferença entre homem e mulher no quesito a filiação ao reino? Não. Ok? Não existe diferença diante de Deus. Atos 2:17 a 18. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Profecia diz respeito aos filhos e às filhas. Eles profetizarão, certo? Profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e aqui está se referindo à questão, né, homem e mulher, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Ok? Então a questão profética compete ao homem e à mulher, certo? Então é unanimidade, por exemplo, de igrejas históricas entenderem que a questão profética é a pregação da palavra, né? Muitos são cessacionistas, ou seja, não acreditam no dom de profecia para os dias de hoje, né? Então aqui o termo está falando que homens e mulheres foram chamados para profetizar, ou seja, para pregar a palavra, ok? Ou não, vão ter que ficar quietinhos. Só os homens agora vão poder evangelizar, ensinar, profetizar. Então assim, queridos, encerrando, então o modo como eu vejo então a aplicação hoje, para mim eu não vejo nenhuma aplicabilidade essas questões culturais as quais Paulo abordou, né, naquele contexto, tá certo? Aplicar isso para mim, aplicar isso nos dias de hoje, na igreja de hoje, não tem o menor cabimento, ok? Não vai ser o cara que vai chegar lá na minha igreja e vai ser uma mulherada, entrou da porta para dentro ali, ó, caladinha, fica quietinha, ora baixinho, com o véu, põe o véuzinho, né? Ora aí, beleza. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pergunte em casa, né? E tudo mais, certo? Então, né? Vou cortar meu cabelinho, né? As irmãs da igreja, ninguém pode cortar o cabelo, tem que usar o cabelo comprido, né? E tudo mais. Então, literalmente, nós vamos aplicar isso na nossa vida? Jamais. Okay? Não faz sentido algum a gente fazer isso. Então você que vive insistentemente falando esse tipo de conversa, mas não tem pastora na Bíblia. Não tem pastora, não tem pastor, meu querido. Certo? Se você não quer chamar uma mulher de pastora, não chame. Mas também não chame um homem de pastor, ok? Tendo isso como premissa, ok? De que isso seria, de alguma forma, teria uma base bíblica para você chamá-lo de pastor. Não existe base bíblica para você chamar ninguém de pastor, ok? Certo? Base bíblica eu estou falando.
né? Eu não vejo nenhum problema você chamar o teu líder lá, o teu presbítero, né, de pastor. Não vejo nenhum problema nisso, certo? Não é um problema. Assim como eu não vejo também chamar a esposa do teu pastor ou uma mulher que lidera a tua vida, chamar ela de pastora também, ok? Biblicamente falando, não são coisas assim antibíblicas, certo? Então, assim, primeira coisa, então, não vejo como saudável nos dias de hoje, diante do contexto cultural em que vivemos, um homem ser o pastor de uma igreja sem que a sua esposa também exerça o pastoreio junto dele. Ok? Então, para mim, assim, no meu entendimento dos dias de hoje, olhando para o contexto em que nós estamos vivendo, meus queridos. No contexto lá, daquele momento, mulher não podia exercer liderança, mulher não podia orar, mulher tinha que ficar calada, né? Certo? Outra coisa, no contexto a gente viu que os homens nem conversavam com a mulher em modo público. Agora, quem dirá, por exemplo, você não vai ver o apóstolo Pedro lá, né, dando um aconselhamento para uma mulher solteira, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, naquele contexto, nem conversavam, né? Agora, nos dias de hoje, para mim, é pior ainda, porque hoje a gente tem essa liberdade de conversar, de falar com todo mundo, de qualquer, né, de mulheres, homens, solteiros, casados, conversam entre si, tá certo? Beleza? Então, por isso, hoje, a aproximação já não é uma questão de escândalo, né? Ninguém vai ficar escandalizado porque você está conversando com uma mulher na rua. Então, mais do que nunca, o pastor, principalmente, né, ou o presbítero, ou o bispo, né, ou o ancião, que seja, né, ele tem que tomar esse cuidado, certo? Então, aí, quem vai pastorear, então, esse monte de mulher, né, essas mulheres todas, que tem acesso, né, a redes sociais, conversa e fala e se expressa, né, e pergunta e tudo mais. Então a esposa tem que estar junto, a esposa tem que apoiar, tem que estar junto e também exercer o ministério pastoral na vida das mulheres, que é o caso, que é o meu caso, né, a minha esposa. Então eu não fico pastoreando mulheres. Quem pastoreia as mulheres da minha igreja é minha esposa, né? E quando a gente vai pastorear, né, os casais, é os dois. Quando vai ter uma mulher solteira, é a minha esposa. Às vezes também eu dou conselhos para mulher solteira, né? Porque pelo WhatsApp. Mas eu não vou me encontrar com uma irmã, não vou na casa de uma irmã sozinho, né? Para lá dar conselho pastoral para uma irmã, entende? Né? Se isso acontecer, eu vou com a minha esposa. Eu não vou sozinho. Ou chamo a pessoa para vir aqui na minha casa. Então eu não vejo, né, possível para mim o ministério pastoral sem a mulher estar junto com o seu marido. Ok? Então, portanto, eu não vejo como saudável um homem solteiro pastorear uma igreja, tá certo? Tem que ser um homem casado e sua esposa junto com ela, ok? Não vejo nenhum homem solteiro nem uma mulher solteira, né? Assim como também não vejo uma mulher casada pastorear uma igreja sem que seu marido esteja junto com ela, ok? Os dois têm que estar juntos, certo? Né? Então, alguns sistemas aí pastorais que eu vejo acontecendo em algumas igrejas que eu entendo como erradas, certo? Mas daí cada um que dê conta de si. Certo? No contexto, então, atual, a forma mais saudável é homens pastorearem e discipularem homens, certo? E mulheres pastoreiam e discipulam mulheres. Casados discipulam casados. O momento da pregação, ele pode ser feito uso tanto de um quanto do outro. Não estamos mais no contexto cultural das sinagogas, ok? Então, tanto um homem quanto uma mulher pode pregar, podem ensinar, não vejo nenhum problema, né? Há 2 domingos atrás, a Mariana, lá da Gólgota, pregou num culto, foi maravilhoso, uma baita de uma palavra de edificação sobre justificação, uma coisa linda de se ver, né? E outras que pregaram na Gólgota também, né? Várias mulheres já pregaram lá, e que é uma coisa que para mim me edifica e amém, entende? Né? Tá certo? Às vezes até se dão melhor do que homens nessa questão do ensino, entende? Né? Não vejo um problema. Se uma mulher vai lá e prega a palavra, profetiza, prega a palavra, isso é o que importa. Se aquilo é bíblico realmente, se está vindo da palavra, é o que importa. Quer dizer, você vê homens aí pregando e falando um monte de abobrinha, um monte de heresia, muitas coisas que nem bíblicas são, entende? Então a gente fica aí perdendo de ser edificado, né, de aprender com mulheres, né, que tem esse dom, esse chamado, por causa de uma questão cultural de 2.000 anos atrás, que foi importado lá do judaísmo e que aplicar nos dias de hoje, né, o tempo de agora, no agora, não cabe, meu querido. No meu ver, não cabe, ok?
O dom de pastorear no contexto de hoje é uma necessidade que as mulheres o exerçam. Por quê? Porque as mulheres precisam ser pastoreadas. E no meu entendimento não tem que ser somente por homens. Entende? No meu entendimento, mulher pastoreia mulher e homem pastoreia homem, casais pastoreiam casais e ponto final. Então o pastor nunca foi título e sim dom, chamado. Presidir é diferente de pastorear. Nem todo presbítero é pastor, certo? Nem todo presbítero é pastor, nos dias de hoje principalmente, certo? Naquele contexto, aquela foi a melhor escolha de eclesiologia que a igreja tinha para não causar escândalo, mas que em nada tem que ver com o contexto histórico, político, cultural, religioso, o qual nós, aqui especialmente do Ocidente, estamos inseridos. Amém, queridos? Certo? A Gabi Abad está falando que em algumas sinagogas hoje, né, as mulheres também pregam. Bom ouvir isso, Abad. Bom, muito bom ouvir isso, né? Ler isso em sinagogas messiânicas. Muito bom, interessante isso. Bom saber. Amém, queridos? Então, fechando aí o assunto, né? Já passamos 7 minutos aí. Assim, não pode ter mulher, cadê a base bíblica? Eu já falei para vocês que não tem base bíblica nenhuma, nem para pastor, como título não existe, ok? Certo? Agora, ministério, como que eu vou negar o ministério pastoral de uma mulher que gosta foi chamada para cuidar de outras mulheres? E outra coisa, para mim é automático, que se o marido dela é pastor, automaticamente para mim ela também é, né? Porque os dois têm que cuidar de vidas. Não pode ser só o cara vai cuidar de vidas e a esposa dele vai fazer o quê? Ficar caladinha com o véu lá na igreja? Isso? Amém? Que nem era na sinagoga? Obviamente que não. São outros tempos. Amém, queridos? Então, assim, é assim que eu entendo. Está aqui toda a base bíblica, né? Se alguém tiver base bíblica para título de pastor, me manda depois aí o texto no grego aí, né? Faz a exegese lá, me manda, que eu quero, então, ver aonde está essa base bíblica aí que tanto esse povo aí cobra, né, do ministério pastoral feminino, mas que não existe também para o ministério pastoral somente masculino. Amém? Sem olhar para o contexto, obviamente, né? Certo, meus queridos? Então é isso.